Olá, pessoal do sexto ano. Estou aqui para gravar a revisão da prova mensal de vocês do segundo bimestre. É, para essa revisão, vou dividir em três vídeos, como eu normalmente faço. Na primeira parte, eu vou falar mais sobre o tempo geológico, né? Como que foi se constituindo essa escala geológica do tempo. Depois eu vou falar um pouco sobre as placas tectônicas, relacionar com as teorias que a gente estudou e partindo da estrutura do interior da Terra. E por último, vou continuar falando das placas tectônicas, mas explicar mais como que acontece o movimento das placas e falar sobre os limites de placas, né? Onde que as placas podem se encontrar, se distanciar, enfim. Então, primeira coisa, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Beleza. Bom, gente, esse recurso aqui é um recurso que está na apostila de vocês, tá? Eu vou passar brevemente por ele. Lembrando que eu já coloquei o conteúdo da prova lá no Education, tá? Tá aqui que vai cair todo o capítulo 5. Estou começando aqui por essa parte de origem, vou até a escala geológica, depois, como eu falei, toda essa parte aqui das camadas, até a distribuição no segundo vídeo e os movimentos no último. Bom, mas então, vamos lá. Quando a gente fala de tempo geológico, a gente está falando de um tempo que é diferente do tempo histórico, tá? Esse tempo geológico, ele vai abrigar tudo que já aconteceu no nosso planeta, incluindo os eventos anteriores ao, ao surgimento do ser humano na Terra. Porque, como eu expliquei várias vezes para vocês, o surgimento dos seres humanos no planeta, é, ele é um evento muito pequeno em escala se a gente for comparar a outros eventos como processo de formação do planeta. É como se a gente fosse um segundo na história da Terra, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, tá dando a idade do nosso planeta, que é de 4,6 bilhões de anos, enquanto que nós, seres humanos, estamos aqui no planeta há pelo menos uns 4.000 anos, mais ou menos, né? Se a gente for contar lá o período da pré-história, isso sem falar da parte, né, dos ancestrais lá, dos outros homos, fora os Homo sapiens, tá? Então, esse recurso aqui, ó, ele vai mostrar toda a tabela do tempo geológico. Outra coisa importante é que, para a gente organizar esses 4,6 bilhões de anos, a gente não pode usar uma datação como a gente usa no tempo histórico. Tem lá pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. Não, a gente precisa de uma outra medida que abarque esses 4,6 bilhões de anos, tá? Então, aqui está mostrando um pouco como é feita essa divisão. Como vocês podem ver aqui do lado, ó, tem todos os éons. No total, a gente tem quatro éons, que é o Adiano, como está mostrando aqui. A gente tem o Arqueano, a gente tem o Proterozoico e o Fanerozoico, que é o mais recente, é o atual éon que a gente está. E aí, esses éons, eles são divididos em eras. No caso do Adiano, do Arqueano do Proterozoico, a gente não tem uma divisão em eras, é mais o Fanerozoico que é dividido. Aí a gente tem as seguintes eras: a gente tem a era Paleozoica, opa, eita. A gente tem aqui a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica. Aqui, como eu expliquei para vocês, é mais sobre o nome, né? Paleo de antigo, Meso de meio, que tá entre duas, né? Tá no meio de duas, Ceno atual. E aí cada era tem uma época, tá? Que aí é o que tem aqui, os períodos Cambriano,
Aí depois tem o Ordoviciano e etc. Então, é essa organização que a gente tem. Professora, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber de tantos nomes? Como é que eu vou decorar o que aconteceu em cada um? Calma, gente. Vocês não precisam saber de todos os nomes, não precisam saber o que exatamente aconteceu em cada um. Aqui eu só estou mostrando para vocês como funciona essa tabela, né? Como ela é utilizada, como ela pode ser lida. Algumas coisas a gente pode resumir alguns eventos importantes. Então, por exemplo, aqui na era Mesozoica, opa, que a gente está falando do Triássico, o Jurássico o Jurássico, o Triássico e o Cretáceo, a gente está falando de momentos em que os dinossauros surgiram, dominaram o mundo e desapareceram. Então, a gente sabe que é no Mesozoico que tem os dinossauros, por exemplo. Cada parte aqui vai explicar o que aconteceu. Então, é uma tabela legal também de vocês olharem, interagirem, é um recurso bem legal nesse sentido. Com relação a eventos mais atuais, no Cenozoico, a gente tem o Terciário, que foi quando os mamíferos de grande porte começaram a surgir. O gênero Homo surgiu, que foi o que eu falei dos ancestrais, que não eram os Homo sapiens, né? É de onde os Homo sapiens vieram. E no Quaternário, a gente tem o período mais atual, em que a espécie humana se espalhou pelo globo e surgiram as primeiras sociedades, e foi quando a gente começou a modificar mais o meio ambiente, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui como funciona essa tabela, vocês podem olhar um por um, mas eu não vou pedir lá na prova o que que aconteceu no período carbonífero, em qual era surgiram os tubarões. Não é isso, tá, gente? É mais saber pontos mais importantes, digamos assim, tá? E aí, uma coisa importante que para vocês saberem, né, é que, olha só, no Adiano, a gente tinha ausência de vida, ou seja, até o planeta se formar, a gente não tinha nenhum tipo de vida no nosso planeta. Isso porque as condições eram muito desfavoráveis. A gente não tinha água o suficiente no começo. A gente era muito atingido por vários meteoros, porque a nossa atmosfera ainda não tinha se formado de forma como é hoje, portanto, não protegia tão bem nosso planeta. Tanto é que a Lua é resultado de uma colisão de um corpo celeste com o nosso planeta. Era um planeta muito quente, a atmosfera era tóxica, né? Então, tinha uma diferença bastante grande, por isso que ainda não tinha vida. E aí, quando é que surge a vida? É só a partir do arqueano aqui, como a gente chama, o éon, né? Surgimento de primeiros seres vivos, bactérias e fungos. Porque quando o planeta começou a resfriar, começaram a se formar é, os primeiros mares, né, os mares primitivos, e foram nesses mares primitivos que surgiram as primeiras formas de vida, tá? Se vocês pegarem a apostila, essa mesma tabela que está aí, disponibilizada pelo Positivo, ela dá para ser acessada num QR Code aqui, ó. Esse QR Codezinho aqui da página 6 da apostila de vocês, tá? Então, ele tá aqui. No finzinho, inclusive, da tabela que a apostila disponibiliza, ó. Essa daqui é a mesma tabela que eu tô mostrando de forma interativa, mas aqui ela tá escrita. Então, tem os éons, as eras e tudo mais. E os eventos, os principais eventos de cada período. E aí, se a gente for ver aqui, ó, no éon o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico, esses três, eles formam uma única era, que é a era pré-cambriana. E foi na era pré-cambriana que surgiram, portanto, os primeiros seres vivos e as primeiras formas de vida.
tá? Então aqui era mais para vocês conhecerem, ok? Agora, uma coisa importante que eu vou retomar, que eu comecei o vídeo falando sobre, é a diferença que a gente tem entre o tempo geológico e o tempo histórico. Isso é muito importante vocês saberem, porque vocês estudam o tempo histórico na história, e o tempo geológico, ele é a principal referência temporal, quando a gente fala de geografia física e quando a gente fala de ciências também, porque vocês estudam o universo, planeta e tudo mais. Então, por isso que é tão importante, tá? Aí aqui eu vou colocar para vocês, então. Nós temos o tempo geológico e o tempo histórico. Qual que é a diferença entre os dois? Bom, a principal diferença entre esses dois tempos está na forma que a gente organiza, né? Na forma que a gente divide, então na divisão, e no objetivo, digamos assim. Sobre o que cada tempo fala, né? Sobre o que cada tempo conta. Então, a gente poderia dizer assim que além de ter uma divisão diferente, é, ele conta sobre coisas diferentes. Então, eu vou colocar objetivo mesmo, tá? Partindo disso, o que que acontece? O tempo geológico, qual que é o objetivo dele? É contar a história da Terra, a história do nosso planeta, que, como eu falei para vocês, tem 4,6 bilhões de anos, certo? Esse é o principal objetivo. Então, ele conta todo o processo de formação do nosso planeta. Já o tempo histórico, ele vai contar uma história também, que é a que vocês veem lá com o professor Rodrigo na matéria de história. Mas não é a história do planeta. Ele vai contar a história do ser humano. Então, o tempo histórico, ele foca na nossa espécie, na espécie humana. Aqui, quando a gente está falando da história do ser humano, a gente está falando de pelo menos 4.000 anos aí, porque a gente está partindo ali da pré-história, tá? Então, tem até aquela divisão, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. É uma forma, de dividir o tempo histórico, ok? A segunda diferença, como eu falei, é na questão da divisão. A gente divide o tempo geológico em escala, como eu falei para vocês, como se trata de bilhões de anos, a gente usa medidas, unidades maiores. Então, para isso, a gente vai utilizar os éons, eras e os períodos, certo? Já no tempo histórico, a gente consegue dividir em unidades menores. Aí, geralmente, a gente está falando de idades ou épocas. Épocas. Uma coisa importante também é que os séculos vão ser importantes aqui no tempo histórico, né? Porque como a gente está falando de alguns mil anos que a nossa espécie está aqui no planeta, se a gente dividir em séculos também é uma forma mais apropriada de se estudar é, a história. Então, no século 18 aconteceu a Revolução Industrial. E aí os séculos, né, geralmente eles são utilizados até como divisão entre as idades ou épocas. E aí, por exemplo, como eu falei, a gente tem lá os éons arqueano, tem o adiano e etc. Era pré-cambriana, cambriana e assim vai.
Já na história a gente tem a pré-história, a Idade Média, a Idade Antiga, a Idade Moderna, a contemporânea, certo? Então, essa é a principal diferença, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Como eu falei aqui nesse início, mais uma introdução do tema, né? Falar sobre o tempo geológico mesmo, certo? Que é o tempo que a gente usa de referência para estudar o nosso planeta. E aí, logo mais, eu volto para falar sobre as placas tectônicas, beleza? Até mais.